Hey pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar de um dos assuntos que muitas pessoas gostam, que são recomendações de livros para você que está começando ou para você que já investe. Mas antes, não esquece de deixar aquele curtir, de compartilhar com os amigos, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e essas recomendações tão importantes de livros que eu vou trazer hoje para vocês, tá bom? Bom pessoal, eu não posso deixar de falar para vocês como primeira indicação e como livro base que vocês leiam O Investidor Inteligente, de Ben Graham. Esse é um dos principais e um dos melhores livros que eu já li. Foi um dos mentores do Warren Buffett, um dos maiores e mais renomados investidores. E nesse livro, que ele é grande, ele é considerado grande, ele passa por todos os temas, todas as características, todos os conceitos importantes que você que está começando e para você também que já investe possa aprender cada vez mais e se aprimorando neste ramo de renda variável e também de renda fixa. Ele traz nesse livro também alguns conceitos importantes de renda fixa, principalmente na questão de balanceamento e de diversificação de carteiras. Esse livro é extremamente importante, recomendo fortemente que vocês leiam. Ele passa por todas as características de um bom investimento, de um investimento conservador, de um investimento agressivo. Ele traz noções de governança das empresas, da governança corporativa. Ele traz fatores de análise fundamentalista de empresas, traz características do que é importante uma empresa ter e uma empresa deixar de ter para ela ser duradoura e lucrativa. Ele traz noções também de como você precisaria encarar o investimento em cada etapa da sua vida. Se você é uma pessoa jovem, se você já é uma pessoa com uma idade mediana, ou se você já é uma pessoa com uma idade avançada, quais são os meios e as características que você tem que desenvolver nos seus investimentos para que você possa dormir tranquilo e para que você possa ter uma segurança e qualidade de vida boa. E, claro, para que você possa, no final dessa leitura, se tornar cada vez mais um investidor inteligente. Então, essa é a primeira indicação de livro que eu recomendo que vocês leiam e uma base. Se vocês precisam de algum livro para ficar de cabeceira e entender realmente, é esse, O Investidor Inteligente. O segundo livro que eu indico para vocês lerem é o Investindo em Ações para o Longo Prazo. Esse livro é muito interessante porque ele traz muitas informações muito legais, muito instrutivas sobre várias crises, sobre ações ao longo dos últimos 100 anos, então ele traz vários gráficos, várias comparações. É um livro com uma leitura bastante fácil, uma leitura bastante dinâmica, porque você tem muitas imagens, muitos gráficos, como eu já te disse, e ele traz muitas pesquisas que foram feitas em cima de ações, de fundos imobiliários, de opções, de ETFs, de BDRs, de diversificação, não só em ramos de investimento, mas também diversificação em países. Ele traz um estudo muito interessante sobre as crises, todas as crises que o mercado de ações americano passou e como que aqueles investidores que se mantiveram psicologicamente e friamente seguindo as suas estratégias, como que eles se saíram no longo prazo. E também traz uma ideia muito importante, que é a análise comportamental daquele investidor, daquela pessoa que está investindo, quando ele muitas vezes é deparado com grandes perdas ou com grandes ganhos. Como que o cérebro, como que a psicologia humana lida com esses diferentes momentos e como que você age nesses diferentes momentos. Então ele traz um diálogo muito interessante, uma pesquisa muito interessante sobre pessoas que passaram por isso. A terceira recomendação de livro é O Jeito Warren Buffett de Investir. Nesse livro você consegue acompanhar uma linha de raciocínio de todos os investimentos e
todas as ideias que o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, que é considerado, teve, e todas as ações que ele desempenhou no mercado de ações ao longo de todos os seus anos. Então ali você consegue ter noção do jeito que ele investe, das características que ele usa para escolher uma empresa, para investir em alguma determinada ação. Durante momentos de crise, qual foi a forma que ele pensou para sair ou para ter um desempenho acima da média. Então, quando você tem acesso a todas as ações de uma determinada pessoa, em todos esses momentos de investimento, você consegue realmente tirar muitos aprendizados e muitos conceitos importantes que você pode implementar na sua forma e na sua característica de investir. A quarta recomendação de livro é o chamado Cisne Negro. Nesse livro, você tem acesso às características que você, investidor, precisa estar atento ou preparado para quando eventos não planejados acontecem e tem uma interferência significativa nos mercados. Como, por exemplo, o 11 de setembro, o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Aquele foi considerado um cisne negro. Ninguém estava preparado para aquilo e foi um evento que impactou consideravelmente as bolsas de valores. Então, nesse livro, você tem acesso a ideias e a características de como você, investidor, precisa estar, tanto psicologicamente quanto estrategicamente, preparado para quando esses eventos acontecerem, e a forma que você irá agir poderá te trazer bons frutos e uma rentabilidade muito boa por estar preparado para eventos que não se podem esperar e você conseguir retirar o máximo de coisas boas possível para a sua carteira de investimento e para a sua estratégia de investimento. Esse é um livro muito legal e muito interessante de se ler também. A quinta recomendação de livro é o chamado O Jeito Peter Lynch de Investir. Peter Lynch foi um gestor de fundo renomado que conseguiu rentabilidades impressionantes enquanto comandava o seu fundo de investimentos. E ele traz nesse livro as suas ideias, a sua forma como ele administrava aquele fundo, a forma que ele investia os recursos e como você, investidor, pode estar em contato com essa estratégia. Quais são as características dessa estratégia que trouxeram excelentes resultados para ele. Uma das características importantes, dentre várias que você vai encontrar no livro quando você lê, é que as pessoas tendem a investir naquilo que estão mais próximas delas. Então, por exemplo, se você é um trabalhador de uma empresa que ela tem capital aberto na bolsa, você é propenso a investir em ações daquela empresa, por uma questão de proximidade, por uma questão de você conhecer e ter a sensação e o viés de confirmação dentro de você de uma segurança por você estar próximo, estar inserido e trabalhando naquela determinada empresa. E isso tem aspectos positivos e negativos, que ele vai explicando e te ensinando ao longo do livro. Você que está investindo em ações, em renda variável, quando você se depara com um livro como esse, como O Jeito Peter Lynch de Investir, é muito interessante e muito importante, porque você consegue retirar de uma outra forma de investir, que é a característica dele, do Peter Lynch, aspectos positivos e complementar a sua forma de investir, a sua própria estratégia, que não necessariamente precisa ser a mesma da dele, mas que você consegue retirar coisas que vai complementar a sua estratégia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, trouxe essas recomendações de livros, espero que vocês gostem, que vocês leiam, que vocês possam ter acesso a essas informações importantíssimas que esses livros trazem. E deixe aqui nos comentários se você já leu ou se você pretende ler algum deles, tá bom? Para você que chegou até aqui comigo, que acompanha o meu canal, não esquece de curtir e de se inscrever. Isso me ajuda muito para que esse canal chegue a cada vez mais pessoas, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!